Sim. 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 Não. Sim. Sim. Eu sou. Ah, eu sou. Eu entendo como igualdade entre os gêneros, procurar valorizar a mulher para ela estar sempre à mesma altura de direitos e deveres dos homens. Feminismo para mim é principalmente igualdade de direito entre homens e mulheres em todas as esferas, tanto econômica, política, até no dia a dia, assim, mesmo o direito homem e mulher de lidar com as situações básicas da vida, trabalho, vida pessoal, relacionamentos. Então eu acredito que é isso. Feminismo para mim é acreditar na igualdade política, social e econômica e fazer o que tiver ao seu alcance para que isso se concretize. Não que você precise ser um militante ou fazer alguma coisa super grande, mas fazer o mínimo que você puder no seu dia a dia para que homens e mulheres tenham essa igualdade. Eu entendo por feminismo um movimento social de mulheres que busca a igualdade, liberdade, emancipação das mulheres. Porque a gente vive numa sociedade onde a desigualdade é muito gritante e por isso esse movimento busca liberdade, busca igualdade, busca sobretudo a emancipação das mulheres. Feminismo, pra mim, é igualdade de direitos independente do sexo. Feminismo, pra mim, é uma pessoa que luta pela igualdade de gênero. Isso não quer dizer que muita gente confunde feminismo com feminismo, né? Não é um sexo acima do outro, né? Um gênero acima do outro. É todo mundo vivendo em igualdade, independente se nasceu homem, mulher, qualquer coisa assim. A história das lutas das mulheres e do feminismo remonta a mais de 200 anos, sendo marcada por diversos momentos e fatos históricos. Geralmente, considera-se como um marco da historiografia feminista a luta organizada das mulheres por igualdade de direitos e deveres durante a Revolução Francesa. Mas se pensarmos na história do feminismo em um sentido mais amplo, essa história e os fatos que a marcam são muito mais diversos. Há registros de que, por todo o mundo, negras e indígenas lutaram para sobreviver à dominação imposta pela construção do Estado moderno desde 1400. Em 1665, a Qualtune, símbolo de luta e resistência e uma das grandes referências para diversas organizações de mulheres negras no Brasil, liderou uma força de 10.000 homens em uma batalha entre o Reino do Congo e Portugal. Com a derrota que sofreram, ela foi capturada como escrava e trazida para o Brasil. Mais tarde, quando conheceu a história de Palmares, ela organizou uma fuga para o Quilombo, onde se estabeleceu e gerou filhas, e uma delas, anos depois, seria a mãe de Zumbi dos Palmares. Em outubro de 1771, foi publicada a Declaração dos Direitos da Mulher, em crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas foi rejeitada e apenas aceita em 1986. Em 1792, uma escritora e filósofa inglesa publica A Reivindicação dos Direitos da Mulher, na qual defende que as mulheres não são, por natureza, inferiores aos homens, mas apenas aparentam ser por falta de acesso à educação, e que por isso as meninas precisavam ter acesso às instituições de ensino. Chegando em 1832, o livro considerado fundador do feminismo brasileiro é publicado. Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens defendia que a mulher é tão capaz quanto o homem de ocupar cargos de comando, como de general, almirante e ministro, ou de exercer a medicina, a magistratura e a advocacia. A partir daí, as mulheres passam a ter alguns direitos conquistados, como o acesso ao ensino superior no Brasil, em 1879, a igualdade de salários, em 1919, embora ainda hoje as mulheres tendam a ganhar menos, e ao voto, que foi aos poucos sendo aprovado em cada país. Os primeiros países a aprovarem o voto feminino foram a Nova Zelândia em 1893 e a Austrália em 1903. No Brasil, essa conquista só ocorreu em 1932. Não podemos deixar de mencionar sobre um incêndio que ocorreu em uma fábrica têxtil em março de 1911, quando mais de 100 operárias morreram em Nova York. Pela falta das condições de trabalho e precariedade do local, elas não conseguiram evacuar a área. Foi um dos maiores acidentes da história, dando origem, mais tarde, à data que lembramos hoje, o Dia Internacional da Mulher, que seria definido pela ONU em 1985. Em meados do século XX, muitos grupos de mulheres foram formados, realizando congressos, reuniões, conferências,
e encontros com pautas feministas, sobretudo entre 1975 e 1985, período considerado a década da mulher pela ONU. Mulheres vão ocupando cargos públicos e notórios, como, por exemplo, ministras, prefeitas e professoras universitárias. Em 1995, uma lei federal estabeleceu 20% de candidatas mulheres nas listas partidárias para as eleições de 96. Em 97, as cotas foram ampliadas para 30%, mas só em 2009 elas se tornaram obrigatórias. A primeira Marcha das Vadias no Brasil, famosa atualmente no país, ocorreu em 2001, em São Paulo, protestando contra o discurso de culpabilização das vítimas de violência sexual e de qualquer outro tipo de violência contra as mulheres. Avançando alguns anos, a Lei Maria da Penha é criada em 2006, resultado de uma intensa luta dos movimentos feministas contra a violência física sofrida pelas mulheres. Em 2012, a lei foi expandida e a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa além da vítima. O marco mais recente de empoderamento feminino no Brasil foi a eleição de Dilma Rousseff, em 2010, primeira presidenta do Brasil. Além disso, ela convocou 9 mulheres para os ministérios, um recorde de representação no cargo. Esses são apenas alguns dos marcos da luta das mulheres pelos próprios direitos. Com certeza, ainda tem muito a ser conquistado, porque todas essas vitórias foram só o começo. Contramão me parecia, na cabeça mesma reza. Deus, que não seja hoje o meu dia. Faço a prece, o passo aperta, meu corpo é minha pressa. Ouviu-se um grito agudo e ruído no centro da cidade. E na periferia? Quantas? Quem? O sangue derramado e o corpo no chão. Guria. Por ser só mais uma guria, quando a noite virar dia, nem vai dar manchete. Nem vai dar manchete. Amanhã a covardia vai ser só mais uma que mede, mete e insulta. Vai, filho da puta! Painho quis de janta eu, tirou meus trapos e ali mesmo me comeu. De novo a pátria puta me traiu. E eu sirvo de cadela no cio, de cadela no cio, no cio. E eu corro pra onde eu não sei. Socorro, socorro, sou eu dessa lei. Eu corro pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Hoje me peguei fugindo. Era abrir um sorte. Lá vai a marionete. Nada que hoje de manchete ainda se escuta. A roupa era curta, ela merecia. O batom vermelho, porte de vadia. Provoca o decote, fere fundo forte. Morte lenta ao ventre forte. Eu às vezes mudo meu caminho quando vejo que um homem vem em minha direção. Não sei se vem de rosa ou espinho, se é um tapa ou carinho, o bendito ou agressão. E se mudasse esse ponto de vista e o falo fosse a vítima, o que o povo ia falar? Trocando assim o foco da história, tirando do homem a glória de mandar nesse lugar. Socorro, tô no mato sem cachorro, ou eu mato ou eu morro e ninguém vai me julgar. E foda-se se me rasgar a roupa, te arranco o pó com a boca e ainda dou pra tu chupar. Pra ver como é severo teu veneno, eu faço do mundo pequeno e Deus permita me vingar. E Deus permita me vingar. E Deus permita me vingar. Pra onde?
pra onde eu não sei. Socorro, Sou eu sou eu dessa vez, eu corro pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Correndo na contramão, atrapalhando Pra o sábado. onde eu não sei. Agonizou no meio do passeio. Sou eu dessa vez, eu corro Morrendo na mão como se fosse pra onde eu não sei. Socorro, seus olhos lotados de si mesmo. sou eu dessa vez. Amor daquela vez como se fosse Pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Cara, o feminismo me liberta a partir do momento que ele diz que eu sou igual. Eu acho que quando você se iguala àquele que a sociedade vê como superior, você se sente o próprio superior, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu falo, tipo, eu jogo rugby, sabe? A partir do momento que eu olho um cara, eu falo, eu posso dar um teco nele, foda-se, sabe? Não existe essa de força, não existe essa de lugar, ai, porque no trabalho, mano, tem mulheres 3.000 vezes mais inteligentes que homens que estão lá ocupando cargos super altos. Então, a gente sabe que a gente tem potencial. Acho que o feminismo vem pra reafirmar isso e ele me liberta desse jeito. Tipo, eu acho que ele te dá liberdade de falar, mano, eu sou tão bom quanto aquele que se acha superior. Tipo, ele só se acha, ele só não é mesmo. Assim, todo mundo não se diz feminista, mas só porque tem uma ideia, uma concepção meio errada. Pesquisa o que é antes de xingar e falar, ai, por que vocês não lutam pra ter, então, tipo, todo mundo tem que se candidatar lá pro militar, não sei o que lá. Gente, o que a gente quer é que ninguém seja obrigado a nada, né, principalmente se alistar. A gente não quer que alguém seja superior que ninguém, a gente só quer igualdade. Eu acho que isso é o mínimo de qualquer ser humano, tratar o outro como igual, sabe? Então, antes de criticar, acho que antes de não se afirmar como ai, sou humanista, não feminista. Mas se você é humanista, você é feminista, porque feminista luta por igualdade, não por alguém ser melhor que o outro. Então, acho que é uma questão de procurar, ir com calma, e vai se descobrindo dentro do feminismo, porque não é assim, nossa, eu virei feminista, pá. Vai com calma, vai vendo pequenas ações do dia, vai ajudando mulheres, vai pensando em tudo que acontece com você se você é mulher e tudo que você fala ou como você age se você é um homem. E daí você entende como o feminismo é importante. O feminismo me liberta a partir do momento que eu consegui entender que é um movimento composto por muitas mulheres, de mulheres de diversas formas, de mulheres de todos os cantos. Então, é sobretudo falar sobre sororidade, é sobretudo falar sobre ter do seu lado mulheres fortes, mulheres que se apoiam, que não reproduzem a lógica competitiva e que estão dispostas a construir o mesmo horizonte que você. Então eu acho que ele me liberta nesse sentido, de olhar para o mundo sabendo que eu tenho gente que pensa igual a mim e que luta por mesmo com todas as diferenças, pelo mesmo fim. Quando a gente se propõe a entender e a dizer que não se considera alguma coisa ou se considera, a gente precisa partir de algum lugar. E aí eu acho que o lugar de onde se parte nesse momento é entender o porquê esse movimento existe. Eu acho que precisa compreender de qual história que a gente está falando, de que mulheres nós estamos falando. E olhar para hoje, entendendo de quais mulheres nós estamos falando novamente. Nós estamos falando de mulheres que ganham 30% a menos por serem mulheres, por darem à luz, por serem mães. A gente está falando de mulheres que morrem, não por um assalto, por alguma coisa, por um crime chamado feminicídio, que significa que quando um homem comete algum crime, achando que ele tem direito de fazer isso,
como a mídia gosta de veicular como se fosse um crime passional, como se fosse alguma coisa nesse sentido. São crimes que tiram a vida de milhares de mulheres. A gente vive num mundo onde as mulheres não têm liberdade sobre seus próprios corpos, estão sujeitas a inúmeros tipos de violência.